Oi pessoal, hoje estamos aqui, eu, Leila, para quem não me conhece ainda, sou gerente de recursos humanos da Prefeitura de Ouro Preto. Estou aqui hoje com o Vaguinho, Wagner, na verdade o Wagner, conhecido como Vaguinho. Vaguinho é nosso supervisor da qualificação e aperfeiçoamento, que trabalha lá com plano de carreira, com a qualificação, com a capacitação dos servidores da Prefeitura. E esse vídeo hoje é para os servidores ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Esses cargos, eles são regidos por uma lei federal, que é a Lei 11.350, que teve uma alteração recente em 2018, que mudou o nível de escolaridade do cargo, né, o requisito para a investidura do cargo, que antes era ensino fundamental e desde 2018 passou a ser o ensino médio. Como a gente está agora passando pelo processo de concurso público, né, desde 2021, ano passado, que a Gerência de Recursos Humanos está trabalhando para a realização do concurso público, era necessário que a gente fizesse essa alteração legal antes da entrada, né, antes da publicação do edital do concurso, porque senão a gente correria o risco do nosso concurso ser impugnado. Então, a gente fez essa alteração através da Lei 215, Lei Complementar 215, que foi publicada dia 6 de julho de 2022, que então alterou o requisito para a investidura no cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, que antes era ensino fundamental completo e agora é ensino médio completo. Para isso, para a gente entender melhor, né, Vaguinho, como que funcionou, o que a lei estabeleceu para essa adaptação de quem já está no cargo, a gente vai dar um exemplo, porque a gente acha que fica mais fácil do servidor entender. Né? Então, o Vaguinho vai dar um exemplo aqui, Vaguinho, como que fica a situação de um servidor que está hoje no plano de carreira, hoje não, antes da entrada em vigor da Lei 215, e como que fica a situação dele depois da entrada em vigor da Lei 215. Certo. Antes da Lei 215, o servidor, o nível exigido era o fundamental completo. A partir da lei... Ele ficava em qual tabela? Ele ficava na tabela E. Né? A tabela do plano de carreira. A tabela do plano de carreira é a tabela E. Né? Então, com essa mudança, hoje ele foi para a tabela S. Depois da 215. Tá? Depois da 215. Então, ou seja, o servidor, por exemplo, ele que está no nível 4, no padrão 7. Nível 4, que é o horizontal. 7, que é o horizontal, e o padrão 7, que é o vertical. E ele apresentou o nível médio, né? E as capacitações para movimentar na carreira, ele está irregular. Por quê? Ele movimentou com o nível médio, sendo que hoje o nível de exigência é o nível médio. Então, ele, para continuar movimentando na carreira, ou seja, né, ele não tem mais que movimentar vertical. Chegou no último nível. Mas ele ainda tem o horizontal para movimentar, que são os padrões. Só que como ele movimentou lá em cima, né, primeiro ele apresentou... Provavelmente a primeira promoção dele foi o nível médio. Né? E depois ele apresentou capacitações. Porém, ele está irregular hoje, por quê? Porque o próximo nível de exigência seria o nível superior, né? Especialização. Então, para que ele continue progredindo, ter as promoções, ele vai ter que nos apresentar ou, né, seja a qualificação, né, do nível superior, né, ou uma capacitação de 360 horas. Então tem que ficar bem atento sobre isso, né? Isso é quem já apresentou o ensino médio. Quem já apresentou o ensino médio. Agora, o outro detalhe, que é mais grave ainda, é quem não apresentou o ensino médio. Por exemplo, quem não apresentou o ensino médio, e hoje a exigência já é o ensino médio, ele vai ter que fazer o ensino médio, estudar e nos apresentar o certificado do ensino médio para que ele possa movimentar na carreira. Porque sem o ensino médio, ele vai ficar com a sua carreira paralisada. Então tem que atentar bem a isso. Entendi. Né? Então quem já apresentou o ensino médio, ele tem a opção da qualificação,
Que né? seria, no caso aqui, o mestrado último nível, né? Ou a capacitação de 360 horas. E né? quem não fez... né? Quem não fez o ensino médio necessariamente ele vai ter que fazer o ensino médio. Tá? Porque senão a sua carreira vai ficar paralisada até que ele corrija esse problema. Né? E Wagner, deixa eu te perguntar. Esse exemplo que você deu, antes da Lei 215, eu estava no nível 4, padrão 7, né? Que você colocou aí como exemplo. E com a 215 eu continuo mesmo nesse mesmo nível, nesse mesmo padrão? Isso mesmo, não vai mudar, tá, gente? A mudança de uma tabela para outra, os níveis e padrões vai manter. O que muda é somente o valor. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui de quem estava antes da lei, no nível 4, padrão 7, o valor era de R$ 3.183,42. Com a mudança, ele vai passar para a tabela S no nível 4, mantendo o padrão 7, mas no valor de R$ 3.694,12. Então a diferença está só no valor. Só no valor. O nível padrão não tem o mesmo. E o padrão não vão alterar. Muito obrigada, Vaguinho. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Então, o servidor e ocupante do cargo de ACS e ACE corram atrás dessa capacitação, dessa qualificação, né, quando for necessário, principalmente quem ainda não apresentou o ensino médio, né, vamos correr atrás para realizar esse ensino médio, pegar esse diploma, para que vocês possam usufruir de todos os direitos, né, do plano de carreira, todas as vantagens, tá? Muito obrigada, Vaguinho. Obrigado, doutor, obrigado, gente.